Quer saber o que fazer com o seu processo no ano de 2021, diante da pandemia? Continua aqui que eu vou te contar. Galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim aqui para mais um vídeo para vocês. Bom, galera, hoje eu quero falar especialmente para aquela pessoa que estava com tudo programado e organizado para fazer a sua cidadania, né? E de repente entrou a pandemia. Muita gente já estava com a pasta pronta, com documentos todos traduzidos, apostilados, com tudo certo para viajar. E aí veio a pandemia e todos esses planos tiveram que ser suspensos temporariamente. Bom, esse ano de 2021 a gente não imagina que vai ser tão diferente, até porque, pelo que a gente está vendo referente à organização das vacinas, o Brasil só vai ter um grande número de pessoas vacinadas, principalmente os mais jovens, né, no segundo semestre e talvez até parte do próximo ano, né? Eu vi uma reportagem hoje falando referente à compra das vacinas, devido à falta de organização e tudo mais, não houve, né, efetivamente uma compra de vacina como deveria ter sido feita, e nós, brasileiros que estamos no Brasil, por exemplo, vamos padecer por conta da questão dessa vacina, né? E é uma pena porque muitas coisas e muitas vidas estão se perdendo aí nessa briga política que não tem nada a ver com a nossa saúde, vamos dizer assim, tá? Bom, então, gente, hoje é dia 7 de março, eu tô gravando esse vídeo, e até então a gente tem um decreto aqui na Itália que proíbe a entrada de brasileiros, tá? Por quê? Principalmente por conta dessa desorganização, também pela questão do aumento de número de casos, né, e do tanto de número de mortes aí todos os dias que a gente vê divulgados pelos né, demais órgãos de imprensa e tudo mais. Bom, vou falar para você que estava com a pasta pronta, né, quando entrou a pandemia e agora os seus documentos teoricamente estão vencidos, tá? Qual é a saída para resolver o seu problema? Procurar empresas de assessoria que façam processo com documentos com mais de 6 meses. Ah, mas é impossível porque é a validade. Então, posso te dizer que é possível sim, tá? Mas é óbvio que você vai precisar contratar uma empresa que tenha um comune que tenha essa flexibilização com relação à data de validade dos documentos, tá? Se você contrata essa pessoa e a pessoa dizer para você, ai, nossa, meus documentos estão com 9 meses, tudo bem, não tem problema, porque o comune onde eu trabalho, né, onde eu faço a prática, ele aceita os documentos com mais de 6 meses, tá, da validade. A validade, ela conta a partir do apostilamento, tá? Então, você vai contar a partir da data do apostilamento, 6 meses, teoricamente, tá bom? Mas, sim, existe a possibilidade de algum comune ou outro aí aceitar sua pasta com um pouco mais de tempo, principalmente frente à pandemia, tá bom? Então, procure solucionar a sua situação dessa maneira, que é a forma mais interessante, vamos dizer assim, para resolver o seu caso, tá? Outra opção é você, já que está com a pasta pronta, fazer o processo via judicial, né? Que é aquela forma que você não sai do país, faz através do Tribunal de Roma, é representado por advogados e não precisa vir até a Itália para fazer o processo. Essa é uma saída também para você que está com a pasta pronta. Muitos clientes aqui da Simonato converteram o processo de administrativo para judicial, principalmente porque já estavam com a pasta pronta quando se instaurou a pandemia, tá? E tem uns aí que já estão até com audiência marcada. Por quê? Porque o tribunal aqui na Itália, ele vem trabalhando de maneira muito boa, muito correta e muito pontual, tá? Então a gente está tendo resultados maravilhosos com um tempo muito recorde, tá bom? Inclusive estão trabalhando melhor do que antes da pandemia. Mistérios aí que a gente não sabe explicar. Bom, e aí eu quero falar agora especialmente para aquele que está começando a investir, né, no seu futuro, que está começando a investir no sonho da cidadania. Para você que está começando, né, se você já conseguiu fazer a localização dos seus documentos, o momento agora é de trabalhar essa pasta, né? Então quero falar especialmente para você que de repente chegou nesse vídeo, caiu de paraquedas.
Entra aí no nosso canal, vou pedir para deixar nos cards aí alguma coisa. Dá uma olhadinha porque você vai precisar fazer uma série de coisas com os seus documentos. Não é simplesmente encontrar certidões de nascimento, casamento e óbito, tá? Mas é também fazer com que tudo fique certinho, tudo fique adequado e fique pronto para quando essa pandemia ir passando, né? E as fronteiras se abrirem, vocês poderem vir para a Itália para fazer o reconhecimento, tá? Pois bem, para você que está começando, aproveite esse tempo para, se não sabe onde estão os documentos, aproveite esse tempo para contratar um pesquisador, para contratar a pesquisa genealógica para a montagem da sua árvore, né? E isso é primordial para o sucesso do seu processo, né? Se ainda não tem nada em mãos, aproveite esse tempo para realizar as buscas. Contrate um buscador aqui na Itália para que a gente busque o documento para você, tá? Para que você busque os documentos aí, e esse trabalho você mesmo pode fazer, porque você vai poupar um gasto desnecessário, tá? De posse daí dos documentos, nossa, consegui reunir, levei 6 meses para reunir esses documentos. Por quê, gente? Por que 6 meses? Porque tudo está lento, né? A gente não pode pegar o sonho da cidadania e tirar ele fora do contexto, né, da pandemia, tá bom? É importante saber e falar que estamos passando por uma pandemia, né? Infelizmente, nós imaginávamos que nesse momento, aqui em março de 2021, já estaríamos com tudo resolvido. Mas a questão de ter um mundo inteiro dependendo de vacinas e, além das vacinas, essas novas cepas do vírus que têm se manifestado, inclusive mais violentas agora para a população mais jovens e tudo mais, vem com isso uma preocupação, né? De que de fato a gente não pode desanimar com os cuidados com relação à prevenção contra o vírus, não é verdade? Tá? Mas voltando aqui para o tema, aproveite esse momento, aproveite esse tempo, né? Para providenciar os seus documentos, reúna os documentos. E aí você vai me perguntar, Lília, e a validade dos documentos? Gente, os primeiros documentos que você emite, eles servem apenas para análise, tá? Por que servem apenas para análise? Porque depois que eles passam pelo processo de retificação, que é feito aí no Brasil, vocês vão precisar emitir os novos documentos, não é verdade? Porque se eu corrigir um documento, o texto vai ser diferente, concorda comigo? Tá? Então, é importante que você tenha em mente que pode fazer a localização dos seus documentos tranquilamente. Busque os documentos. Se não sabe a localização, contrate uma pesquisa genealógica. Contratou a pesquisa, localizou os documentos, faça a busca. Reuniu os documentos, contrate uma assessoria capacitada para fazer análise dos seus documentos. Tome cuidado com essa análise, tá bom? Tem que estar tudo perfeito, ok? Ok, contratou uma empresa para fazer a sua análise? Maravilha. Tem o relatório em mãos da sua análise de tudo que vai ser preciso corrigir? Tem em mãos? Contrate uma empresa que faça o seu processo de reconhecimento de cidadania, faça o seu processo de retificação de documentos, para poder deixar os seus documentos completamente em ordem, deixar os seus documentos com informações coerentes e reais, tá? Para poder deixar essa linha de descendência ainda mais legítima, tá? Do que qualquer outra coisa, tá bom? Fez a retificação? Maravilha! Depois que se faz a retificação, aí é o momento que você vai emitir os novos documentos, tá? Percebe-se que da pesquisa genealógica até a conclusão do processo de retificação, a gente está falando aí de um time de pelo menos 4 a 6 meses, se cair numa comarca que trabalha rapidinho. Então veja bem, enquanto a gente está passando ainda por esse momento de pandemia, você tem a oportunidade de fazer esses trâmites, né?
de maneira um pouco mais lenta, mas de não parar o seu sonho, não é verdade? Fez o processo, então, de retificação, remita os documentos e aí sim você vai estar de posse dos documentos em inteiro teor digitado, que é o formato do documento, já com todas as retificações averbadas no documento, ok? Aí sim é o momento que você vai traduzir, apostilar. E aí sim eu peço para você pisar no freio, certo? Por quê? Você pode caminhar da pesquisa genealógica até a tradução, mas para apostilar, deixe para apostilar mais próximo de quando tudo isso já estiver mais organizado, não é verdade? Então, se você caminha muito bem com o seu processo e percebe que a pandemia está também caminhando para um fim, né? É o momento sim de terminar a pasta, fazer todos os passos até o apostilamento. Agora, se porventura a pandemia ainda está ali latente e a gente percebe que não vai ser liberado a entrada de brasileiros na Itália, tá? Aí você vai ter que segurar para fazer o apostilamento mais para o final do processo. Mas veja bem, estou falando isso para quem quer fazer o processo administrativamente, que é aquela pessoa que quer vir aqui na Itália fazer o processo, tá? Se você deseja vir fazer o processo aqui na Itália, você segue esses passos conforme eu acabei de citar para você. Faz a pesquisa, pesquisou, localizou, faz a busca dos documentos, depois da busca faz a análise, depois da análise faz a retificação, depois da retificação emite as novas vias retificadas, faz a tradução e pisa no freio, tá? Quando que você vai soltar o freio? Quando você já tiver uma data prevista para vir para a Itália e com tranquilidade para entrar nas fronteiras da Itália sem nenhum problema, tá bom? Maravilha. Essa é a organização que você precisa ter, né? E esses são os passos que você pode fazer durante a pandemia, né? Tornando o seu sonho ainda real, né? Mas um pouco mais lento, tá? Você não vai precisar abandonar o seu sonho, muito pelo contrário, você vai poder trabalhar nele de maneira cautelosa e com prioridades, vamos dizer assim, subsequentes, não é verdade? Cada passo na subsequência do outro. E esses passos vão depender única e exclusivamente de como a pandemia vai funcionar, de como a pandemia vai se extinguindo, ok? Agora, para aquelas pessoas que já definiram que querem fazer o processo por meio judicial, meu amigo, você pode fazer o seu processo tranquilamente, não precisa pisar no freio, ok? Você pode fazer a pesquisa genealógica, fazer a busca, fazer a análise, fazer a retificação, a tradução, o apostilamento e, na sequência, mandar a sua pasta aqui para o nosso escritório na Itália para já protocolarmos o seu processo no Tribunal de Roma. Por quê? Porque o tribunal não para. O tribunal está trabalhando, trabalhou durante a pandemia e está trabalhando agora também. A todo vapor, inclusive, tá? Então, para você que deseja fazer o seu processo por meio judicial, né, seja individualmente ou seja com a junção de grupo familiar, o que torna o processo mais barato, vou deixar um vídeo aqui falando a respeito disso, de como que você pode fazer o processo de cidadania judicial, tá? Você que tá com essa ideia, cara, a ideia é maravilhosa e eu apoio, principalmente por conta da pandemia, tá? Você pode trabalhar no seu processo nesse período de maneira constante, né? Você vai contratar a pesquisa genealógica, depois você vai contratar a busca, depois você vai contratar a análise, retificação, remissão, tradução, apostilamento e processo em Roma, tá? Por que eu tô te dando esse overview de quais as coisas que você pode fazer durante 2021, mesmo ainda com a pandemia, né? Para que você entenda que você não precisa abandonar o seu sonho de maneira alguma, tá? Se esse é o seu sonho, se você deseja fazer o seu processo de cidadania, ter o famoso passaporte italiano, o famoso passaporte europeu, não há necessidade nenhuma de abandonar o seu sonho, tá?
Enfrentamos sim a pandemia? Enfrentamos. Sofremos com ela, tivemos perdas familiares, foi muito difícil tudo isso, né? Ainda está sendo, vamos dizer assim. Mas, às vezes, quando a gente se apoia em algum sonho, em alguma meta, em algum investimento na nossa vida, né? Ou seja, investimento comercial, ou seja, investimento de desejo, né? Desejo pessoal, porque é muito importante que nós tenhamos a capacidade de sonhar e almejar coisas materiais, mas de sonhar e almejar coisas que também nos trazem benefício, né? Dentro do coração, vamos dizer assim, aquele benefício que deixa o coração quentinho, não é verdade? Então, para você que sonha com a sua cidadania, né, não é por conta que a gente teve todo o problema em 2020, não é por conta que a gente ainda está enfrentando esse problema em 2021 que você vai abandonar o seu sonho, muito pelo contrário. Pense que agora você pode ter um time um pouco maior para realizar o seu processo, mas que esse time ele é bem-vindo. Por quê? Para aqueles que querem fazer o processo vindo para a Itália, você pode fazer os passos do seu processo espaçados, né? Espaçando um pouco mais, o que vai poder tornar esses passos possíveis, referente ao que eu estou dizendo, a custos, né? Então, se você não tem tanto dinheiro para fazer esse investimento, aproveite vamos dizer assim, aproveite essa questão da pandemia e faça o seu processo pagando ele de forma fracionada, como for mais conveniente para você. E você que quer fazer o processo por meio judicial, aproveite a pandemia para começar a construir sua pasta e já procure uma empresa que possa fazer o seu processo parcelado, né? Porque se você paga parceladamente, além de você ter a vantagem de poder fazer em grupo familiar, tornando o processo ainda mais barato, você ainda pode pagar esse processo em grupo familiar parcelado, principalmente se você contar aqui com a Simonato, tá bom? Nós aqui somos a única empresa que fazemos todos os passos do processo, tá? Do início ao final. Você não vai ter problema, porque você vai tratar diretamente com a Simonato, vai falar diretamente com a nossa equipe, comigo muitas vezes, tá? Nossos contratos são feitos todos com maneira de assinatura digital, que tem um valor jurídico exorbitante, tá? E nós somos a única empresa que parcela o processo em boletos sem juros, tá? Vocês vão pagar o processo de vocês em real, em boletos e sem juros, tá bom? Consulte aí nossas formas de pagamento, os valores dos nossos serviços, tá? E não se esquece que a gente faz o seu processo do começo ao fim, tá? Sem terceirização e, obviamente, com a nossa expertise que torna o nosso processo, os nossos clientes, vamos dizer assim, clientes de preço e valor, né? Nós tentamos ao máximo proporcionar a você que é nosso cliente ou você que está vendo esse vídeo e tem interesse em contratar, nós tentamos ao máximo fazer o seu processo da maneira mais rápida possível e da maneira mais idônea possível, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, vai lá no Instagram, segue a gente no Instagram. Não se esquece que conosco é preto no branco. Bacione!